Você já percebeu que todo ser humano tem um senso de justiça? Um senso de certo e errado? Sim, todos nós já nascemos com isso. Algo dentro da gente já diz que certas coisas são erradas e certas coisas são certas, não é? Sem que ninguém precise falar, mostrar isso pra gente. Não é preciso você ser cristão para saber, por exemplo, que é errado alguém maltratar uma criança, maltratar um animal indefeso, uma pessoa idosa. Você não precisa ser cristão, judeu, muçulmano para saber que é errado alguém roubar, tomar os bens de outra pessoa. São coisas que estão naturalmente escritas nas tábuas do nosso coração, não são leis da Constituição apenas, mas são leis que estão escritas no nosso coração. E de onde veio isso? Se todo ser humano tem um senso de justiça, de onde veio esse senso de justiça? Certamente não veio dos animais, porque não há senso de justiça entre os animais. Este senso de justiça vem de Deus, porque Ele é justo, Ele é a própria justiça. E o ser humano tem dentro de si esse senso de justiça porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós, por exemplo, podemos sentir as injustiças, ver as injustiças no mundo. Quantas vezes você assiste as notícias ou ouve certas notícias de coisas que estão acontecendo no mundo, atrocidades, tragédias, calamidades, que fazem você pensar assim, meu Deus, quando é que tudo isso vai acabar? Quer dizer, você tem um desejo que tudo isso acabe. Você tem um desejo que tudo isso pare. Porque é insuportável. É insuportável, muitas vezes, você abrir o canal de notícias, o site de notícias, começar a ver as notícias, porque você vai ficar depressivo. Você vai ficar revoltado de tanta injustiça que existe no mundo. Às vezes, dá vontade de fazer igual a gente faz no ônibus, sabe? Quando você está no ônibus e aperta o botão para o ônibus parar e você descer no próximo ponto, às vezes dá vontade de fazer isso com a terra, não é? Falar para a terra assim, ó, pare a terra que eu quero descer. Pare que eu quero descer, eu quero sair daqui, eu não aguento. Esse senso de justiça está dentro da gente, que clama para que as coisas erradas sejam corrigidas, mas ao mesmo tempo você precisa entender que se este senso de justiça existe, primeiro, ele tem uma fonte, que é a fonte da própria justiça, que é Deus. E segundo, se nós realmente recebêssemos a justiça de Deus neste mundo, nesta vida, nós também receberíamos nossos devidos castigos. Porque a justiça de Deus, ela não é só para as piores pessoas deste mundo. Diante da justiça de Deus, está escrito que não há nenhum justo. Nenhum sequer. Ninguém é justo. Diante da justiça de Deus, que é tão perfeita, não há ninguém que possa se dizer eu sou justo segundo todos os mandamentos, todos os princípios de Deus. Todos nós, em outras palavras, se enfrentarmos o juízo de Deus, colheremos ira para nós mesmos, punição, castigo. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou sobre isso lá no livro de Romanos, capítulo 2, sobre as pessoas que vão receber juízo no final. Olha só o que ele diz. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, segundo a tua dureza e teu coração impenitente quer dizer coração que não se importa com Deus. Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, haverá um dia da ira, um dia da manifestação do juízo de Deus. Aquele desejo que todos nós sentimos que no final as coisas sejam corrigidas, que tudo seja feito conforme a justiça, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, pode ter certeza disso. Que o dia do juízo final de Deus já está determinado. Então, essa fome e sede de justiça que há dentro de você, ela vai ser saciada.
Mas tem um porém. Continuando. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, haverá 2 resultados no dia do juízo. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Glória aqui não é glória pessoal, não. Procuram glória, quer dizer, a glória de Deus. Honra, honrar a Deus. E incorrupção, não se misturar com a corrupção deste mundo, como é a tentação de todos, que acabam se deixando corromper, se misturando e pensando assim, todo mundo faz mesmo. Já que todo mundo faz e parece que escapa com as suas injustiças, eu vou fazer injustiça também. Muitas pessoas não resistem à incorrupção e se tornam incorruptos também. Se tornam corruptos também. Mas a indignação e a ira, quer dizer, a vida eterna a alguns, e a indignação e a ira aos que são contenciosos, que ficam sempre contendendo, brigando, disputando com respeito a Deus e as coisas de Deus, desobedientes à verdade de Deus, e obedientes à iniquidade. Desobedecem a Deus, mas obedecem à iniquidade, à maldade do seu coração. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, o resultado desse juízo final será para aqueles que perseveraram em fazer o bem, será a vida eterna. E para aqueles que insistiram em fazer o mal, então, indignação e ira e juízo, morte eterna, porque eles assim escolheram. Ora, entenda que isso aqui não quer dizer, o contexto do ensinamento bíblico aqui, não quer dizer que você vai entrar no céu porque você é bonzinho. O texto aqui não quer dizer que para entrar no céu, receber a vida eterna, você tem que fazer boas obras para ganhar o direito de entrar no céu. Não. O que isso quer dizer aqui é que quando você, por temor a Deus, pela crença em Deus, pelo temor e respeito que você tem a Ele, você então decide, por esse respeito e temor a Ele, você decide fazer o bem, não porque você é bom. Como eu disse, a palavra diz, não há nenhum bom, nenhum justo, nenhum sequer. Então você decide fazer o bem não porque você é bom e merece o céu. Você decide fazer o bem pela sua fé em Deus, pela sua crença nele, o seu temor a Ele, o respeito às leis dele, mesmo às vezes querendo fazer o mal. Você tem vontades, todos nós temos vontade de fazer aquilo que o nosso coração pede. Às vezes uma pessoa te prejudica, qual é a sua vontade? A sua vontade é que um raio caia na cabeça dela. A sua vontade é vingança, a sua vontade é torcer que ela pague aqui o que ela fez aqui, não é isso? Essa é a nossa vontade. Mas a vontade de Deus é que a gente perdoe, que a gente ore pelos nossos inimigos e que a gente pague o mal com o bem. Então, quando você teme a Deus, você faz isso não porque você é bom, mas porque Ele é bom e você quer estar bem com Ele. Você tem Ele dentro do seu coração. Então, as boas obras aqui que vão receber como recompensa a vida eterna não são boas obras que partem de nós, mas que partem da nossa fé nele. Quem é salvo faz o bem, mas nem todos que fazem o bem são salvos, porque nós não seremos salvos pelas obras que fazemos. Está entendendo? Senão Jesus não precisaria morrer na cruz. Ele só precisaria dizer, façam boas obras, e aqui em cima eu cuido do resto. Não. Ele teve que morrer na cruz porque nós somos perdidos. Lembra que eu falei que se o juízo de Deus viesse sobre toda a terra, nós também padeceríamos castigo? Por quê? Porque também diante do juízo de Deus nós temos as nossas culpas. Então nós não podemos confiar no nosso bem
na nossa bondade para sermos salvos, e sim nele, que entregou a vida dele, levou os nossos pecados e pela fé nele, então nós temos um advogado diante do juiz. E ele sim nos defenderá pela fé que nós demonstramos nele. Então, em conclusão, você tem um senso de justiça, esse senso de justiça vem de Deus, esse senso de justiça, essa sede e fome de justiça aponta para um juízo final que vai acontecer e todos vão aparecer diante do trono do justo juiz. Aqueles que aparecerem sem advogado, aqueles que aparecerem sem fé, tendo se corrompido, tendo se entregado às injustiças deste mundo, receberão a ira acumulada para eles neste juízo final. Mas aqueles que creram no Senhor Jesus, entregaram para ele suas vidas, creram nele e viveram suas vidas procurando praticar o bem, não porque eram bons, mas porque creram nele que é bom, estes receberão a vida eterna. De que lado você estará? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.